Sejam bem-vindos ao Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo. E hoje é mais um episódio da temporada Mulheres que Inspiram. Então, se você já chegou aqui comigo nesse episódio, já se inscreve no canal, gente, e dá um like, porque toda quarta-feira, às 20 horas, tem episódio inédito aqui nesse canal para você aprender muito. E hoje, o nosso tema é aprender a ler pessoas, o novo poder de educador. Porque quando a gente não entende o comportamento das pessoas, a gente reage. E quando a gente começa a ter esse conhecimento e entender, a gente transforma e muda tudo. E tudo aqui muda, gente. Então, vocês têm que entender sobre ferramentas de comportamento. E quem eu trouxe para dar uma aula aqui para a gente sobre isso é Esther Franco. Ela é cofundadora da marca O Poder de Educador. E antes da gente começar essa conversa aqui, que vocês já viram aí que vocês vão aprender muita coisa, porque ela é uma mulher super inspiradora e incrível, eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores aqui do Pod Café. Contix Contabilidade, gente, a gente precisa aprender a lidar com os números aí de uma forma estratégica para alavancar o faturamento da nossa empresa. Então, já segue a Contix, tá? No QR Code que está aparecendo aqui na tela. E esse presente é exclusivo para nossa convidada. Eu vou deixar aqui, porque nós temos outra patrocinadora aqui também, que é o Farol Educa, gente. A gente precisa, toda empreendedora precisa falar do seu trabalho, precisa falar do seu produto de uma forma estratégica, a se comunicar com clareza para te dar posicionamento e resultado também. Então, gente, vocês precisam conhecer o Farol Educa, que vai trazer tudo isso para você sem atalho. Então, já segue aqui o QR Code que está aparecendo na tela também, tá bom? E esse é mais um presente exclusivo aqui para a nossa convidada. Eu falo, viu? Esse aqui é o podcast que mais presenteia as nossas convidadas. E olha só, gente, que especial aqui chegando também essa salada maravilhosa da Ju Saladíssimo. Gente, saladas gourmet. E olha, a minha convidada hoje, contar um segredo para vocês. Ela é vegetariana. E a Ju Saladíssimo tem toda essa preocupação também. Tem um cardápio exclusivo, tá? Então, assim, gente, já segue aqui no QR Code que está aparecendo na tela, porque ela entrega pelo iFood. E também você pode escolher sua proteína, o seu suco detox. Então, não perde tempo e já pede a sua, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Mais um presente aqui para minha convidada, hein? E agora chegou a hora da gente conhecer essa mulher que tem 30 anos de experiência na educação pública de São Paulo. Hoje é cofundadora da marca O Poder de Educador e atua com inteligência emocional e análise de perfil comportamental. Também desenvolve projetos de livros e métodos autorais, transformando histórias em verdadeiros legados. Seja bem-vinda, Esther. Que felicidade! Você contou tanta coisa sobre mim, a gente pode parar já, porque você já contou tudo, né? Não, porque, olha, você tem muita coisa para contar que eu sei. Mais de 30 anos na educação, tenho certeza que você vai trazer aqui para esse episódio, pelos bastidores. Vai ser incrível. Comunicação, Mel, você acabou de fazer algumas divulgações aí, e você falou, tudo que você falou comunica. Então, comunicação tem tudo a ver. Esse período que eu passei, né, a trajetória que eu fiz na educação, isso me trouxe essa clareza, que você pode estar ali parado, com uma estátua, de boca fechada, você está comunicando. Verdade. Então, falar sobre comunicação, essas linguagens que comunicam, que não é só a verbal ou só a escrita, é a linguagem comportamental, é a linguagem emocional. Todo tipo de comportamento, ele comunica. Verdade. E se ele comunica, ele é uma linguagem que eu preciso aprender a me conectar com ela, aprender a decifrar, para que os meus relacionamentos, eles melhorem. Porque o maior nó dos relacionamentos, eles são a falha na comunicação. É verdade. Não é nem a falta. Porque comunicando, você está o tempo todo. Mas será que a tua forma de comunicar, ela está chegando da forma que é necessária?
ou ela está falhando no meio do caminho. Sim. Então, é sobre isso hoje que a gente vai falar muito sobre essa trajetória minha, o que isso tudo me trouxe hoje para agregar, não só no profissional, mas também na vida pessoal das pessoas. Verdade, Esther. Acredito que a grande maioria aqui que está assistindo a gente são mulheres empreendedoras. E toda empreendedora precisa aprender a se comunicar com clareza. Ter essa clareza do que a comunicação não verbal transmite também. Que muitas vezes isso vai impactar ali direto na venda dela. Né? Sim. E eu aprendi muito sobre isso, estando aqui no Pod Café, a me posicionar. Né? Tudo comunica, a nossa roupa comunica, a nossa maquiagem comunica, o nosso jeito de falar comunica, e quanto isso é importante para os nossos negócios. Antes de a gente abrir a boca, né? Antes da gente abrir a boca. A forma de se gesticular, de conversar, ou de conversar não, de se comportar, de se expressar, tá comunicando. Verdade, Tá verdade. comunicando. Mas antes da gente entrar nessa história, eu quero te fazer uma pergunta polêmica já, assim, de bate-pronto. Vamos lá. O que você fez, Esther, para chegar até aqui? Você é uma mulher aí de 60 a mais, maravilhosa, que muitas pessoas talvez não teriam coragem de fazer. Essa é uma pergunta que você que está me ouvindo, não se preocupe, não fique incomodada que o que eu fiz, que ninguém fez, mas fica uma dica. É imprescindível você olhar além daquilo que você está vivendo. E uma das coisas que eu fiz, que eu percebo que poucas pessoas fazem, e mesmo na minha trajetória na educação, antes de me aposentar, era uma coisa que eu percebia, era não se preparar. É não estudar, é não ter a segurança. Sabe, estar segura Sim. daquilo que você está fazendo? Eu trabalhei no serviço público, então não tem uma continuidade ali de projetos. Então, estar segura, estudar, saber o que você está fazendo, o caminho que você está trilhando te dá segurança para você passar por N administrações sem se perder. Uau. Então, é uma coisa que eu fiz e quase ninguém tem coragem. É se preparar através da sua o autoconhecimento. Nossa. E o conhecimento, a informação transformada em um conhecimento que vai te colocar, aliás, vai te dar um poder que ninguém te tira. Você nunca parou de estudar, né, Esther? Não, nunca parei de estudar. Olha. É uma coisa que inspiração. sempre me colocou em evidência, é o conhecimento. É o conhecimento e você ter o conhecimento te faz, te possibilita não se deixar ser manipulado. Nossa. E isso é muito importante em qualquer profissão. Verdade. Qualquer profissão. Então, uma das coisas que eu fiz... E te traz essa confiança toda que você colocou aqui. Exatamente. Estudar. Perfeito. Estudar e se preparar. Não só para o agora, mas eu sabia que eu ia me aposentar cedo, então eu me preparei para me aposentar. Uau, que dica! Então eu fui me preparando. E Que isso dica. é imprescindível. Muito porque bom. chega um momento assim, acabou, assinou, tô aposentado. A partir do dia seguinte, você já não trabalha mais. Ok, fazer um ano sabático, ok, assim, eu não quero pensar em relógio para despertar, ok. Mas é saber que, assim, eu tenho um plano daqui para frente. Eu tenho um propósito do que eu vou fazer Sim. com todo esse conhecimento que eu adquirir. Isso traz muita segurança, né? Porque depois, muita gente que se aposenta, né? Por exemplo, a gente está falando da aposentadoria, fica com essa ansiedade, esse negócio, o que eu vou fazer? Não sabe o que fazer, quer fazer alguma coisa. E não é só pensar na aposentadoria e pronto. Teve um planejamento todo por trás dessa história. Teve, Que lindo preparo, isso. teve. Que lindo. Teve. E conta pra gente, Esther, um pouquinho da sua trajetória na educação. 30 anos, 30 né? anos. Essa trajetória, eu passei por diversos... por todos os lados ali na educação, pela carreira, né, na carreira do magistério. Então, eu tinha 2 cargos efetivos, um na educação infantil e o outro no ensino fundamental. O meu cargo no ensino fundamental, eu exercia a função de orientadora de sala de leitura.
Então, uma boa parte, quase toda a minha trajetória foi como orientadora de sala de leitura. E essa função, o exercer essa função de orientadora me possibilitou a sair para fora dos muros da escola. Olha, que lindo. Porque eu era convocada para encontros com autores, escritores, editoras, convocação para ir em bienais do livro. Nossa. Então, tudo isso me fez enxergar além do mundo. Outras ali oportunidades, exatamente, você vai enxergando que a educação é muito mais. E eu acho mesmo que assim, todo professor deveria ter a oportunidade de ser convocado para situações diferentes, não só para currículo, conteúdo. Então, essa trajetória minha me fez enxergar na educação como orientadora, que eu trabalhei tanto com a educação, alfabetização, até com jovens e adultos, né? De trazer um trabalho diferenciado. Olha. Então, era um trabalho diferenciado porque os alunos gostavam de vir na minha sala, né? Porque era um ambiente diferente. E na minha outra função, na educação infantil, eu digo que assim, trabalhar com criança, você tem vários insights. E eu percebi logo, porque eu sempre fui muito ativa de participar de congresso e em eventos. Sempre em movimento. Sim, sempre em movimento. E isso foi me dando informações suficientes para eu chegar na minha educação infantil, nos meus pequenos, e ao ouvir num congresso alguém dizer assim, olha, a educação, ela não prepara para o mundo, digamos assim, porque ela é muito executa-se. Ela não prepara para a iniciativa, para a autonomia. E isso, Verdade. você que está aí me ouvindo, a autonomia e iniciativa é fundamental para o autoconhecimento e a autoconfiança. Nossa, e você trazia isso para a sala de Eu aula? trazia isso para a sala de aula. Olha. Porque os pequenininhos, eles tinham, olha só, uma sala de educação infantil, alunos de 4, 5 anos. Então, eles o modelo de educação infantil já é em mesinhas redondas. Então, a minha sala, os alunos eram assim, conhecidos. Esse aluno é da professora Esther, ele tem muita autonomia. Olha, já virava referência. Já era referência. Por quê? O meu aluno, ele não tinha que me pedir para ir ao banheiro, por exemplo. Dos pequenininhos, 4, 5 anos, eles não tinham que me pedir para eu posso ir ao banheiro? Não. Eu tinha 2 crachás, de menino, 2 de menina. Então, se os crachás estivessem ali, ele podia levantar e ir para o banheiro. Ok. Qual era o meu papel? Observar, porque é claro que tinha aluno que ia mais de uma vez e aproveitava. Mas quando você tem um autoconhecimento, sabe, da necessidade do ser humano, por exemplo, eu não consigo ficar muito tempo numa sala sem me levantar. Sim. E aí você vê também a necessidade da criança. Então, naquela mesinha que ele sentava, tinha o ajudante da mesinha. Então, aquele ajudante da mesinha, e todos passavam pelas mesmas funções. Então, naquele dia, o ajudante chegava para mim e falava assim, ele já foi no banheiro, ele está demorando muito. E aí você fala assim, não, então você vai lá e vê se ele está precisando de alguma coisa. Não é para você ir lá bisbilhotar, para fazer fofoca. Brigar, nada. Não, é para você ver se o colega está precisando de alguma coisa. E aí tem o ajudante da sala. Então, eu tinha um ajudante da sala que distribuía, Nossa, você fazia todo esse fluxo. Exatamente. E aí tem aquele aluno que rende, tem aquele aluno que faz mais rápido. E aí eu tinha os cantinhos da sala. Então, você terminou, você pode pegar aquele gibi, ou aquele brinquedo, aquela outra atividade que está num outro canto. Entendeu? E isso me permitiu ter a certeza de que realmente iniciativa e autonomia não nasce com você, é aprendido. Sim, e como a gente leva isso para o resto da vida? Pro resto da vida. Porque é um adulto autoconfiante, autoestima alta também. Então, isso é muito bom, isso é essencial. Que fantástico essa sua metodologia, adorei. Meus alunos não faziam fila para entrar para a sala, para ir para o parque. Me diz uma coisa, você anda em fila na rua? Não, eu também não. Não é? Nunca tinha pensado nisso, Esther. Como é que você ensina
Você não tem que preparar para o mundo? Sim. Então, mas é claro que na hora de pegar o lanche, por exemplo, na hora de uma distribuição, ele sabia que ele precisava de uma fila. Sim. Então, tinha os Incrível. momentos de fazer fila. Mas, para ir para a sala, para ir para o parque, para se movimentar dentro da escola, a gente vai andar como se anda na rua. E aí, de Nossa. repente, um lá saía pulando. Vem cá, fulaninho. Você anda na rua desse jeito? Nossa. Não, a gente anda Incrível andando, né? como você já tinha esse olhar ali pro Sim, comportamental. sim. Incrível, Esther. Aí foram 30 anos e foi na prefeitura? Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Olha. Paulo. E essa trajetória inteira, assim, o que mais te marcou? 30 anos? Nossa, e essa trajetória toda, o que que me marcou? Da mesma forma que eu tenho essa visão até hoje de que o conhecimento é importante, ele fortalece a sua autoconfiança. Muito eu vi na educação o educador perdido, É porque mesmo? é muita mudança, né, de administração e cada uma que muda quer desmontar o que o outro fez. Então essa continuidade não existe. Então É verdade. agora é outro projeto, agora é outro método, agora é outra. E se você não tem essa essa autoconfiança, essa segurança no teu conhecimento, naquilo que você faz, você fica muito vulnerável a isso. E eu vi Imagino. muitas pessoas infelizes com o trabalho, no trabalho, com Nossa. as pessoas. Porque todo mundo tem que pagar boleto, ok, certo? Então, em alguns momentos, eu preciso ficar em determinados empregos porque eu preciso para sobreviver e tudo mais. Só que isso tem que ser consciente, você tem que estar consciente. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Tanto que eu me preparei Que era para só a uma aposentadoria, fase, era não uma era? fase. Então, quando eu sair da educação, eu vou fazer aquilo que eu vou gostar mais. Não que eu não goste do que eu faço hoje. Porque se você trabalha reclamando, achando ruim, aquilo vai ficando pior. Verdade. E quanto mais você melhora o seu ambiente, seja onde você está, ou de trabalho, ou de teus relacionamentos pessoais, mais feliz você vai ficando. Não tem um ditado que diz que gente feliz não atormenta, né? Não enche o saco, É digamos assim? verdade. Então, eu sempre trabalhei com essa visão. Quanto mais eu puder deixar as pessoas felizes ao meu redor, mais feliz eu trabalho. Só que isso não é uma visão, e isso eu aprendi ao longo dessa trajetória, do quanto que isso é importante e quanto que isso faz falta. De mostrar para o profissional, não só o educador, não só, mas de todo profissional, que seja definitivo aquele trabalho dele, ou seja temporário, ali ele tem que fazer o melhor com a situação que se apresenta. Sim. E ele tem que Incrível. buscar estratégias para viver bem ali, sabe? Porque tem gente que só reclama e não Isso faz só nada. piora. Só piora. Isso só piora. E isso, um pouco aí, entra na questão. Eu fui servidora pública durante todo esse tempo. Servidora pública, qual é o papel? Você está servindo a população. E esse é um conceito que, para mim, isso é muito sério. Olha, Eu tenho que facilitar a vida da mãe, eu tenho que facilitar, o meu trabalho é fazer o meu melhor ali. O momento de ir lutar por salário, por melhores condições, existe, e eu sempre fui ativa em sindicato e tudo mais. Mas naquele momento ali, no meu trabalho, essas coisas não poderiam me interferir. Eu tinha que dar o meu que melhor lindo, ali. Esther. Quem dera se Então, todos fossem assim. E isso eu carrego. Isso foi uma das coisas para mim que mais me marcou em toda essa trajetória. Olha. De como seria bom se todos tivessem essa clareza. Nossa. De que, assim, independente, você tem que fazer o seu melhor. Muito tem que bom. criar estratégias para isso. Muito bom. Você foi muito feliz Fui. nesse tempo todo, né? Fui. Eu acho que é exatamente por entender o que eu estava fazendo, por saber que aquilo não era a vida inteira,
saber que eu estava me preparando para outra coisa. Então, tudo isso, e de estar fazendo algo diferente, de estar fazendo... Se se movimentando. Então, Incrível. tudo isso me fez realmente passar pela educação e realmente eu sempre gostei muito do que eu fiz. Que bom, Esther. E depois de todo esse tempo, né? Aí você percebeu, você saiu da educação, né? Mas a educação não saiu de você. Nem um pouco. Mesmo você aposentada. Como é que Mesmo você percebeu? Falou, aposentada. nossa, agora eu tô aposentado aqui e a educação ainda não saiu de mim. Aí tá, sendo no dia seguinte, porque servidor público, você faz o pedido e depois leva um tempo para sair publicado no Diário Oficial. Sim. Enquanto não sai publicado, você continua trabalhando, mas aí um dia lá, meia-noite, sai, no dia seguinte já tá lá. Do nada. Você trabalhou ontem, e aí no dia seguinte alguém te liga, você não precisa mais vir trabalhar, porque saiu publicada a sua aposentadoria. Ok. E aí, o que que eu pensei, né? Como eu já estava preparando para isso, me preparando intelectualmente e tal, uma das coisas que me deu muito clareza, a educação saiu de mim. Eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim. Por quê? Era muito, muito conhecimento adquirido. Sim. Eu tinha que transbordar isso. Olha. Não dava para guardar tudo só para mim. Todo o meu aprendizado, tudo aquilo que eu aprendi com a criança, com os pais, com gestão, com Muita pessoas. bagagem. Como é que eu vou transmitir isso? E isso me deu a certeza, e eu assisti uma vez uma pregação de um pastor, que eu gosto muito dele, que ele disse assim, que no cemitério tá cheio de pessoas cheias. Por quê? Cheio de conhecimento que você não transmitiu. Porque o que você deixa para o mundo é teu legado. Se você morre com ele, ninguém mais vai aproveitar aquilo. Que frase forte ele falou, não? E a hora que você morre, vai morrer com você. Verdade. E ninguém mais vai aproveitar aquilo. Então, quando eu escutei isso, e eu tinha uma certa restrição de doar conhecimento, porque eu já tive algumas situações de me passarem a perna em projetos, de dizer que é dele, sabe essas coisas de Sim. propriedade intelectual e tudo mais? Então eu tinha um pouco de receio de ser roubada ideias. E aí foram duas situações que me deram assim, uma clareza, que era o seguinte, uma dessa é desse pastor que eu ouvi, que você tem que morrer vazia, porque se você levar para o cemitério o teu conhecimento, ninguém mais vai aproveitar. E a outra é o seguinte, quando você tem uma ideia e você cria, não importa que outra pessoa copia. Pensa, eu fazer uma analogia aqui, sabe aqueles cachorros que carregam, aquelas matilhas de trenó que carregam, aqueles animais que vão à frente? Então, o líder está na frente, ele está enxergando o quê? O horizonte, é ele que está decidindo. É ele que está ali observando. Quem vem atrás copiando, ele está enxergando o quê? Verdade. Se você for pensar num animal, ele está enxergando só ali o fiofó do cachorro. do cachorro da frente, Verdade. concorda? Então, isso me deu uma clareza de que, assim, realmente, por mais que alguém tente copiar algumas ideias pontuais, ela não vai ter a visão E eu falo sempre aqui, né, Esther? Podem copiar o seu produto, pode copiar o seu serviço, mas ninguém também vai copiar a sua história, a sua trajetória, o que você está trazendo, ninguém vai conseguir copiar. Então, é fundamental, porque você construiu tudo isso. Foi uma construção, não foi do dia para a noite. Muito bom. E tá tudo aqui, né? Você tem a visão ampla de tudo que pode acontecer. Quando a pessoa pega só recortes, ela vai depois acabar criando um Frankenstein, sabe? Nada que dê toda aquela evolução que você imaginou. E muitas vezes não sustenta, né? A maioria das vezes não sustenta porque não tem propósito também tão claro assim como o seu. Não sustenta, E você tem um projeto para as mães também. Foi o seu primeiro passo ali fora, né? Ali da educação pública, né? Como é que foi esse projeto? Como é que você lançou ele? Conta um pouquinho. Esse primeiro projeto, como eu me planejei para isso, então meu primeiro passo foi pensando naquela dor mais próxima que eu tinha, que era da mãe.
Olha. Né? Porque eu recebia a mãe dizia para mim assim, eu não tenho mais tempo para mim. Eu não sei mais, não sobra tempo para mim. Porque assim, ser mãe é algo, é maravilhoso. Sim. Mas tem renúncias. Muitas. Você tem que fazer escolhas. Muitas. Não é? E elas precisam ser conscientes. Se você vai no piloto automático, aquilo se torna cansativo, exaustivo. E há uma sobrecarga. E aí vem a culpa, aí vem uma série de outros sentimentos que acabam te tirando do teu papel de mãe. Então, naquele momento, a mãe era o mais próximo que eu tinha e a dor que ela tinha de não saber cuidar e não saber educar e não ter tempo para ela, isso para mim era muito, muito presente. Olha. Tanto é que, qual é a diferença do cuidar e do educar? Existe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Só que as duas se fundem, elas se integram. Sim. E aí, dos momentos que isso me deu mais clareza foi quando a gente chamou uma mãe, que ela veio, a criança dela estava com dor de barriga, e a gente chamou ela para vir buscar a criança na escola. Sim. E dentro do ambiente escolar, você acaba escutando muitas vezes assim, essas mães nem amam esses filhos, porque colocam aqui na escola como se aqui fosse depósito. Nossa. E não é essa a questão. É porque, pela falta de conhecimento dessa mãe, muitas vezes, ali é o melhor lugar que ela conhece para cuidar verdade, e educar o filho dela. E nesse momento, quando eu chamei... A segurança que ela tem ali, é segurança. o ponto, né? E nesse momento, quando eu trouxe, a gente chamou essa mãe, veio uma mãezinha, sabe, preocupada com a criança, uma mãe simples. E ela veio dizendo assim, né? Eu vou levar ele para casa e vou fazer uma comida bem levinha para ele, porque ele tá com dor de barriga, e eu vou fazer um miojinho para ele. E aí, assim, nada contra miojo, eu amo miojo. Mas, naquele momento, para aquela criança, o miojo não era uma comida leve. Sim. E aí eu falei para ela, mãe, mas ele tá com dor de barriga, você acha que o miojo vai ser o melhor para ele? E ela vira para mim e fala assim, é verdade, né, Pro? Eu acho que eu não vou colocar o pozinho, eu só vou dar um macarrãozinho. Aí você fala assim, vai falar o quê pra mãe, Sim. Entendeu? Aí você fala assim, aí você vê o Porque teu às vezes ela não papel. consegue também nem proporcionar, além disso, Sim. dentro da condição que ela tá ali naquele momento, né? E aí vai o teu papel de falar, mãe, mas olha, você quer uma comida leve pro seu filho? Faz um legumes, uma batatinha, põe um pouquinho de sal e tal, você explica pra ela e tal. Então, isso me deu a clareza. Então, meu primeiro projeto com mães, que é ser mãe sem deixar de ser mulher, é exatamente trazer o cuidar e o educar sem deixar de ser mulher, trazendo como que ela... Quem é as pessoas que ela modela? Quais são os seus valores? Fortalecer essa mulher, que ela é a melhor mãe que o filho dela pode ter. Nossa. Então, esse foi o meu primeiro projeto. Importante, que olhar tão genuíno, Esther, adorei. E o nome também, né? Construindo Mães de Sucesso. Construindo Mães de Sucesso, é o meu perfil, né, no Instagram. E o projeto do curso é Ser Mãe Sem Deixar de Ser Mulher. Nossa. E já que você trouxe essa questão, por que você acha que as mulheres se perdem tanto depois, assim, da maternidade? Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu também passei por isso, né? É muita informação. E se na minha época, imagina, eu tenho 2 filhos, um de 42, vai fazer 42, e um de 35. Imagina se eu já passei por isso, pelo excesso de informação, porque aí você tem uma mãe nas mídias aí, nos influencers, uma mãe que acaba de ter um filho, e aí ela fala, sou mãe, e agora? Até eu escrevi um artigo uma vez exatamente sobre isso. Sou mãe, e agora? Porque aí ninguém fala pra gente como é quando o filho chega em casa. Não, ainda na época da minha mãe, dos meus avós, tinha assim os vários pitacos, né? Que você ouvia de todo mundo e tal. E aí você pegava um daqui, outro dali. Mas hoje é cruel. Porque você vê o influencer com Photoshop, seja lá o que for. Aquela mulher acabou de ter um bebê, aí aparece no dia seguinte, linda, maravilhosa, e você
você em frangalhos, cansada, exausta. É uma autocobrança. Não é? Então, você tem a autocobrança. Então, fala assim, e aí, agora, eu que estou errada? A outra questão é a quantidade de informação. É todo mundo dando pitaco de como educar. E aí, qual é o modelo que você tem? Qual os valores que você realmente tem, que você quer passar para o teu filho, Sim. que realmente vai fortalecer ele enquanto ser humano, né? Depois que ele crescer. Então, essa quantidade, essa avalanche de informação, transformar isso em um conhecimento onde você pode cuidar e educar essa criança, não é fácil. Verdade. Então, essas mães, elas ficam perdidas por essa avalanche de informações. A quem eu vou educar de que jeito? Como é que eu cuido? Eu dou essa comida? Não dou essa comida? Ainda mais, piora no caso das mães que não têm rede de apoio, que não tem ninguém. Aí vira uma emergência mesmo de você conseguir sustentar, né? Aquela situação, às vezes você é uma mãe solo. Não, e cada vez isso é mais gritante. Porque até esses dias eu li, acho que uma postagem, que, assim, algumas aldeias, elas acreditam que, assim, a educação de uma criança não é para uma pessoa só, é para uma aldeia inteira. Então, todo mundo ali é responsável por aquela criança, pela educação dela. E há um tempo atrás, aí algumas décadas atrás, você tinha as famílias próximas. Então, a mãe que ajudava a filha, Sim. não é? Então, você tinha uma rede de apoio. E essa rede de apoio que você falou é fundamental. O que hoje, cada vez mais, os novos pais, aí eles não têm. Não tem. E aí você tem aquela criança que você ama, que você quer educar, que você quer cuidar, mas a vida te suga, ela te exige outras demandas, e aí você deixa essa criança na escola 7 horas da manhã e busca 7 horas da noite. E não é uma questão de estar certo ou de estar errado, é a vida que está nos levando para isso. E você quer educar nos seus valores, você quer cuidar do seu jeito, mas aí a concorrência do mundo, ela é desleal com aquilo que você acredita. Perfeito. Porque essa criança fica muito tempo fora, e aí o tempo que você tem é muito curto, muito pouco para você conseguir... Olha, isso é o certo, ou o que eu considero como ético, como certo, como... E aí ela vai lá para fora, ela é confrontada o tempo todo com aquilo que você acredita. Verdade. E aquilo que você acha como certo, como ético. E essa, eu acho que é uma das grandes razões que as mães hoje estão perdidas. Nossa, que importante seu projeto, adorei. E aí você fez esse projeto e depois logo veio a pandemia, né, Esther? E você se aprofundou, nessa época de pandemia que a gente estava conversando, na inteligência emocional. Como é que foi isso, né? O que isso te trouxe, assim, aprender inteligência emocional, assim? Conhecendo um pouco das mães, você já fala que, assim, é importante entender sobre gente, entender sobre pessoas. Pessoas, né? Isso já é um conhecimento que eu já vinha adquirindo. Mas falar sobre inteligência emocional, naquele momento da pandemia, eu acho que se tornou uma obrigação. Porque nós nos vimos numa situação inédita, o mundo, né? Verdade. Não foi só pontual. Muito inédita. Não. É uma situação vivenciada por todo mundo, onde você ficou trancada com poucas pessoas. E naquele momento, você precisava de uma inteligência emocional para filtrar a informação da mídia, que ela era cruel, que é algo assim insano. E eu vou falar para você que está me ouvindo. Eu aprendi a cultivar uma ignorância seletiva. Uau! Exatamente, para não me perder mais ainda. E por não ter essa inteligência toda emocional que eu fui buscar, porque naquele momento era a gente morrendo, era a gente ficando doente, você com medo de você e com medo das pessoas. Era muita informação, muitas vezes destrutiva. E você muita. acabava ficando emocionalmente doente ali. E aí, naquele momento, eu percebi a necessidade da educação emocional maior ainda
do que em outros momentos. Naquele momento ficou escancarado. Ficou. Ficou escancarado. Verdade. O quanto que é difícil conviver com uma pessoa ali. Da sua própria família. Porque antes, cada um levantava de manhã, tomava café, cada um para um lado, depois você se encontrava à noite. Sim. Enfim, você vai mascarando as coisas. Agora, naquele momento, onde você era obrigada a ficar com o seu filho, com o seu marido, ou independente, com as E pessoas... tudo acontecendo, né, tudo Esther? Porque aí acontecendo. também o seu negócio mudou, o seu jeito de comprar, o fornecedor mudou. Muitas vezes quem tem fornecedor, o jeito de você vender mudou, o seu trabalho Tudo. mudou. Então, eu lembro que foi uma época muito desafiadora, né? Eu mesmo que eu tinha a loja de moda feminina, eu fechei a loja e eu só chorei. Durante 15 dias eu vendi uma blusinha de R$35. Eu já contei essa história aqui em outros podcasts, mas eu sempre reforço, porque assim, como a gente tem que transformar isso, né? Parar emocionalmente e pensar. E eu comecei a consumir conteúdo de como sair da crise, como vender mais na pandemia. Mudou totalmente. Desliguei o noticiário. Exatamente. E aí foi o melhor ano da loja. Então, eu nunca esqueço isso, assim, para mim, como foi um exercício de autoconhecimento e como eu vi que a gente pode também transformar qualquer situação que a gente quiser. Se a gente está preparado emocionalmente para isso. Exatamente. Nesse período da pandemia, eu escrevi um e-book que, se você quiser, você coloca depois aqui nos nossos comentários, que eu quero. O e-book, ele é gratuito, A Fé Nos Leva Além daquilo que nós vemos. Olha! Porque, assim, para mim, gente, aquilo... já coloquem aí, eu quero, hein? Eu já quero! Porque assim, naquele momento, você precisava de algo acima... Verdade. Algo que transcendesse você para lidar com tudo aquilo. Verdade. E aí eu escrevi o meu diário real na quarentena. Porque essa questão de chorar... Nossa, muito eu fiz isso, porque eu perdi meu pai também na pandemia, né? Mas não foi para a pandemia, mas foi tudo resultado. E naquele momento a gente ficou longe dele, porque ele não morava com a minha mãe e tal. Então, acho que assim, o ficar longe das pessoas... E eu mesma, eu acabei escrevendo isso para mim. Nossa, que interessante, Porque assim, Esther. eu precisava, Foi um jeito que você achou de Sim. extravasar isso. E aí depois esse book tá registrado e ele tá muito bom, assim, são 40 dias, né? Tem 40 meditações ali. E então passar por essa pandemia, ou entender o comportamento humano, me levou a estudar mais sobre comportamento, a entender, a fortalecer a minha fé, porque ali ou você tinha fé ou você desmoronava, né? Muito importante. E aí eu fui fazer inteligência emocional, eu fiz no IBC, depois eu fui fazer analista de perfil comportamental. Olha. E a minha formação de analista de perfil comportamental me deu uma visão. A hora que eu olhei aquilo que eu fiz pela metodologia DISC, aquilo eu falei, gente, isso não serve só para o mundo corporativo. Isso a educação precisa entender sobre isso. Nossa. Porque a metodologia DISC, ela não precisa de mestrado, doutorado, ela é objetiva, ela é clara. É entender que o teu comportamento, o comportamento do outro, ele não é para te irritar ou para te incomodar. Não, é a representatividade de um comportamento adquirido, um comportamento como se fosse de uma quem característica você é. sua. Exatamente. Então, só o fato de você entender que aquela é a linguagem comportamental, e se é uma linguagem eu preciso entender para me comunicar com essa pessoa, só o fato de você entender isso já vai mudar a sua forma, porque outra coisa que é fundamental, anote, bordem, coloquem outdoor. Entender não quer dizer concordar, mas faz toda a diferença na forma que você vai conduzir dali para frente aquela conversa, aquele relacionamento. Verdade. E um exemplo claro disso eu dou relacionando a sala de aula. Uma criança que chega na sala de aula que bate em todo mundo, é errado ela bater em todo mundo? É claro que é. Você como educador, você como adulto, você vai orientar, você vai tirar, você vai fazer as estratégias. Agora, quando você entende, quando você descobre que aquela criança é espancada em casa, que ela não tem o respeito mínimo enquanto ser humano, você vê as condições que ela é educada, não vai deixar de ser errado ela bater nos colegas. Verdade. Mas a sua forma de agir diante da situação vai ser diferente. Então,
E isso serve para qualquer situação. Não é só ação e reação, não é só um julgamento, é realmente você transformar e tentar entender e mudar isso, né, em outra pessoa. Sim, por isso que entender não quer dizer concordar. Então, isso para mim hoje em dia é muito claro, sabe? Às vezes até em casa, às vezes eu falo assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque no começo, quando eu comecei a falar isso, eu achava que eu estava ironizando, sabe? Falei, não, tá tudo bem. Tá acontecendo com ela. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque não é o momento, eu não tô afim de discutir sobre isso. Porque assim, eu tô até te entendendo. Embora eu não concorde, mas assim, eu vou processar primeiro, Sim. né? Para depois a gente conversar. Nossa, e eu fiz, né, Esther, a análise diz que é fantástico como mudou a minha vida em relação ao meu trabalho. Sim. Né? Porque a partir do momento que você se entende e aquilo, muitas vezes você sabe que você é assim, só que você não sabe com tanta clareza. Isso me deu uma clareza tão grande, porque eu vi ali a Mel, ela é influenciadora, ela é muito executora, mas eu não era uma pessoa que conseguia planejar, eu não era uma pessoa analítica. E como você consegue reverter tudo isso, né? E como eu falei, eu preciso ser uma pessoa que planeja mais, eu preciso ser uma pessoa mais analítica. Isso tem me trazido tantos resultados, assim, tanta coisa boa, né? E eu tô conseguindo mais equilibrar isso, porque conta um pouquinho, assim, só para quem está assistindo aqui entender como é que é essa análise de perfil comportamental e emocional. Assim, quais são as variantes, o que ela tem, e que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Quantos perfis existem? São 4 fatores. 4 fatores. 4 fatores no tá. perfil comportamental. A gente tem o dominância, o influência, o estável e o conforme. Eu falo que eu já sou poliglota, né? Porque eu tenho 3 fatores altos que eles são muito próximos. Então, como nós temos os 4, eu lido e convivo muito bem e me comunico muito bem com esses 3, que é a dominância, influência e o estável. Olha. Então, são 3, assim. Agora, o meu conforme é muito baixo. Então, eu brinco com a minha sócia, né, a Maria Helena, que eu falo assim, por isso que eu preciso de você no Poder de Educador, porque ela tem um conforme melhor que o meu. Porque eu, para planejar, para fazer registro, eu tenho dificuldade. Tanto é que quando eu trabalhava, eu falava assim, gente, coloca uma câmera na minha sala de aula, que aí vocês me filmam, eu não preciso ficar registrando tudo. Hoje, o me entender, porque o principal ponto de entender sobre perfis comportamentais é o teu autoconhecimento. Porque, por exemplo, se eu sei que eu tenho um conforme baixo e eu em determinado trabalho eu vou precisar utilizar dessa complexidade para mim, né, que é análise, eu vou me antecipar. Olha, porque aí eu já preciso de um planejamento mais apurado, né, para poder, ou então no emprego. Gente, olha como é fundamental você se entender e você tá num emprego onde, por exemplo, você é influente, que é aquela pessoa que se comunica, que gosta de contar história. Você tá colocado numa situação onde você precisa fazer planilha. Nossa, Gente, tá na área errada. Você tá na área errada. Mas se naquele momento é o que você tem, é o que você tem ali para se sustentar, você tem, isso te dá uma segurança para você fazer aquilo ali, se antecipar e não ser tão infeliz no teu trabalho. Porque aí você vai procurar estratégias de que naquele meio ali, tá, eu tenho que fazer isso assim. Então, eu vou procurar respiro para ir ali bater o papo com um colega, para ir respirar e contar uma história ali. Entende? Você vai criando estratégias. O dominante, por exemplo, quem é dominante, ele visto pelo outro perfil estável, por exemplo, o perfil estável olhar para ele e fala assim, cara, essa pessoa não tem alma, não tem coração, porque ela passa por cima de tudo, mas não é porque ela quer resultado. E eu vou contar aqui uma piada, e quando eu ri muito, imagina você, um perfil dominância, ele vê uma passagem em promoção, ele vai lá, tá em promoção, ele vai lá, passa o cartão e comprou a passagem. Depois que ele comprou, é que ele vai analisar o dia, se ele vai estar de férias, quem vai com ele, entendeu? Se a pessoa que vai com ele... É muito impossível. Ele entendeu? Agora, um conforme vê a mesma passagem,
Aí ele vai analisar tempo, período, a condição do tempo. Que vai gastar lá. Quando ele voltar para comprar a passagem, a promoção já acabou. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Imagina, então, duas pessoas com perfis diferentes convivendo dessa forma. Nossa. A chance de brigarem é muito grande. Verdade. E o perfil estável, numa situação, ela quer o estável, ela não quer um ambiente, ela quer estar sempre ajeitando, dando um jeitinho para não criar confusão, sabe? Sempre ali em cima do Sempre muro. ali, ajeitando. Só que, em compensação, ela engole sapo o tempo todo. Entendi. Entendeu? Então, entender isso, você, no ambiente de trabalho, você acaba percebendo que aquele colega é lento. Não é para te irritar. É porque ele é assim. Sim. Isso traz tanta clareza, porque quando eu fiz o meu perfil, eu falei, gente, isso é incrível, né? Porque aí você faz toda a sua leitura, aprende a ler como você é, né? Para depois aprender a ler o seu ambiente também, com quem você convive, principalmente o que está trazendo para mim agora, aprender a ler as minhas convidadas. Sim. Né? Porque a gente já sabe ali como lidar. Isso impacta muito diretamente no nosso negócio, de uma forma muito clara. E aí surgiu o poder do educador. Uhum. Como é que foi isso? Aí foi depois de todo esse aprendizado que você teve aí na pandemia, logo você criou o poder de educador. Quando eu comecei a fazer a formação de analista de perfil comportamental, eu conheci a minha sócia, a Maria Helena, que também é de educação, e ela teve a mesma visão. Imagina você levar isso para uma sala de aula. Verdade. Imagina uma sala de aula com predominante de perfis comportamentais conformes. Uma sala de aula de perfil dominância. A forma do professor interagir com essas salas é diferente. Verdade. Mas ele não sabe. Mas ele não sabe. Por isso a importância de levar esse conhecimento para a educação. Porque é um letramento emocional. Perfeito. Porque quando eu aprendo a conviver com pessoas, eu já estou trabalhando a minha inteligência emocional. Muda principalmente para o educador, né? Muda. Tanto é que a gente fez um teste. Uma professora no Rio Grande do Sul, ela fez o nosso mapeamento de sala de aula para entender as salas dela. E ela falou pra gente assim, mas guria, tu não sabe, agora eu entendi. Exatamente isso, ela tinha uma sala onde tudo que ela propunha, até porque ela já era influencer, então ela era influente, então de comunicação e tudo mais, e a outra sala tinha o maior perfil conforme. Nossa. Então, numa sala, ela disse, parece que está todo mundo morrendo. E na outra sala, e isso impacta na forma como o professor vai interagir com a sala, o coordenador, o gestor, que vai entender o professor, o gestor que vai entender o ambiente todo de escolar ali. E para o professor, ele vai mudar a forma de entender, interagir com aquela sala. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque ele não sai esgotado no final do dia. Ele sabe como lidar com, ele vai várias salas. Exatamente. Aquilo vai dar uma informação. É como se você tivesse uma informação privilegiada do outro. Olha. A Maria Helena, ela fez esses testes com os alunos do ensino fundamental. E olha a fala que eles trouxeram. Agora eu entendo por que eu brigo com aquele meu amigo. Por que o comportamento dele me irrita? Uau, que importante. É porque ele tem um perfil diferente do meu. Então, quando você entende sobre perfis comportamentais, você diminui a crítica, você diminui o julgamento e você diminui o bullying em geral dentro da escola e diminui os conflitos. Um respeito incrível, né? Um respeito incrível. Sim. Ali. Você acaba respeitando o jeito que a pessoa é, porque é uma característica dela. Sim. E que você agora entendeu. Exatamente. Você pode não concordar com a atitude dela. Sim. E tá tudo certo. Mas não vai ser mais contra você, sobre você. Você sai fora, é ela. Verdade. O problema é dela. Então, se ela aceitar que você
interaja com ela e mostre para ela que aquele comportamento pode ser disfuncional e que ele pode melhorar, ok. Mas se você também não conseguir, pelo fato de você entender esses idiomas comportamentais, a tua ação vai ser diferente, você vai sair melhor dali. Nossa, é isso que você quer dizer quando você fala muito que ensina, né, os educadores a serem poliglotas. É isso que você quer dizer? Exatamente, ser poliglota. Porque quando você imagina num ambiente escolar, você tem aí o dominância, o influência, o estável e o conforme. Todo mundo gritando, se comunicando de diferentes formas, certo? Imagine você em ambiente onde tem um chinês, um grego, um coreano, um português, um inglês, tudo falando. Nenhum entende a linguagem do outro. O outro pode estar gesticulando, dizendo que te ama. É pode verdade. estar gritando, dizendo que você é uma pessoa especial. Mas se você não entende aquela linguagem, só o fato de ele ficar nervoso por você não entender, já vai te transmitir... Cara, ele tá brigando comigo, ele tá dizendo qualquer coisa Não tá legal. vai passar pela tua cabeça, menos dizer que o cara tá dizendo que você é especial ou que ele te ama. A mesma coisa quando você fala de perfis comportamentais. No caso de idioma, se uma pessoa ali entender sobre o idioma dos demais, vai fazer diferença para quem? Para ele. Olha. Porque ele é que vai converter os idiomas ali e fazer a ponte para que aquele ambiente seja produtivo e aconteça alguma coisa. Muito bom. E isso acontece na escola. Se tiver um educador ali que entenda sobre perfis comportamentais, ele vai passar essa informação. Ele transforma tudo isso. Ele vai transformar aquele ambiente. E nós fizemos várias pesquisas, né, com educadores. E um dos grandes problemas, grandes nós, que eles falam o seguinte: o ambiente é tóxico, eu trabalho dentro do ambiente tóxico. Mas qual a chance de um ambiente não ser tóxico com tantas pessoas falando idiomas diferentes, idiomas comportamentais diferentes, e não ter uma pessoa que entenda e faça essa ponte? Nossa, é verdade. Entendeu? O ambiente se torna tóxico mesmo. Porque consegue mudar até isso. Porque você acaba achando que aquele comportamento é sobre você, é contra você, é para você. Entendeu? E só é uma característica da pessoa e tá tudo bem. É uma característica da pessoa. E quem procura mais? Então, e o poder de educador, ele aconteceu exatamente na pandemia, quando a gente viu essa linguagem, a importância de levar isso. E nós criamos a marca, né? Poder de educador. Por quê? Você tem um poder de educador que é fazer isso aqui. Você pode fazer uma formação de várias pessoas. Olha, eu tenho o meu método que eu vou te ensinar como fazer um podcast. Então, você tem esse poder de ensinar a tua habilidade. Então, todos nós temos poder de educador. Temos o poder de educador. Então, não é poder do educador, o que é do professor, do gestor, do coordenador. Não, é o teu poder... Por isso que é de educador. Poder de educador, porque todos nós temos poder de educar. Então, o poder de educador, ele é um guarda-chuva para vários outros projetos. O projeto de mãe, ele entra no guarda-chuva do poder de educador. Olha. E outros tantos projetos que a gente tem, ele entra no guarda-chuva poder de educador. Perfeito. Entendeu? Que lindo esse projeto, Esther. E quem procura mais? São as mães, são as escolas? Só para a gente entender. Então, nós estamos num momento de ampliação. Porque antes a gente tinha focado muito na questão do educador, do professor. Porque por nós estarmos muito próximos ao educador, ao professor, na verdade, da sala de aula, a gente acredita que seria a pessoa mais beneficiada ali diretamente, onde os conflitos maiores acontecem, que é na sala de aula. Nossa. Porque os conflitos na sala dos professores, por exemplo, ou na sala do diretor, como somos adultos, a gente mascara, não é? Mas na sala de aula, o professor é o que está mais à frente ali. Então, no primeiro momento, a gente achou que o educador, professor, seria o nosso primeiro público-alvo.
Só que até chegar numa linguagem aonde o educador, professor entendesse, porque não é falar sobre perfil comportamental, ser poliglota, estável, conforme, Não falar podia dos ser dessa fatores. maneira. É uma linguagem que não Não conecta com comunica. eles. Uhum. E aí a gente conseguiu a atenção deles quando nós começamos a falar sobre letramento emocional. Olha, E aí sim, o educador, professor, começou a nos ver diferente. que bacana. Só que hoje a gente pensa o seguinte: é uma metodologia para o ambiente escolar, sim, para o gestor, coordenador e professor, porque ele vai mudar, vai transformar aquele ambiente. Porque nós temos já ferramenta, nós temos 2 métodos autorais, Olha, que um é o método LIT, que ele parte principalmente aí dos perfis comportamentais, que é lidere, impacte e transforme. E o outro método, que é o método RIA, que é rotina, iniciativa, autonomia e autoconfiança. Os 2 métodos, além das ferramentas que nós temos para mapear a sala de aula, né, qual o perfil da sala de aula, temos outras ferramentas para o professor, SOS professor, contrato pedagógico, exatamente nossa, para quanta coisa bacana. para minimizar o ambiente escolar. Nós estamos agora ampliando para analistas de perfis comportamentais ou quem tenha esse conhecimento de inteligência emocional que queira ampliar o seu negócio. Nossa. É um modelo novo de negócio. Porque imagina você, a educação é um mar azul para navegar, concorda? Sim. É uma demanda urgente e muito, né? Tem muitas escolas, o Brasil é imenso, não só o Brasil. Então, a educação, ela é um mar azul para navegar. Verdade. Só que, eu brinco com a minha sócia que nós estamos num barquinho a remo. E a gente precisa de um transatlântico. Só que para um transatlântico, eu preciso de gente. E o educador, ele está muito focado dentro do ambiente escolar. E é legal você falar isso, Esther, porque aqui quem está assistindo a gente também são as mentoras de negócios, de empresas, de empresários, né? Então, seu método cabe ali, encaixa com muito trabalho aqui das empreendedoras também. Sim, se você quiser um modelo de negócio na educação, gente, aqui você tem um mar azul para navegar, porque assim, toda escola, independente, se a escola particular ela quiser um diferencial para a escola dela, a educação emocional partindo do estudo do comportamento, a gente já tem estruturado isso. E muitas empresárias que trabalham com inteligência emocional, Sim. que trabalham com perfil comportamental, pode te procurar também, né? Com certeza, porque já tá tudo estruturado já na linguagem que você vai usar, que o professor, que o ambiente escolar ali vai te ouvir e parar para você, parar para te ouvir o que você tem, que Muito vai bom. mudar a condição ali da vida deles, entendeu? Muito bom. E isso faz toda a diferença. E tem algum case real, assim, uma história que realmente você viu ele mudar com o trabalho do poder de educador? A minha sócia, ela ainda trabalha, ela ainda está, né, na educação. E ela fez com educadores o projeto, né, de entender, de analisar. E hoje ela faz as formações dela, ela faz muito baseado em todo o conhecimento que a gente tem adquirido, que a gente tem as ferramentas que a gente tem desenvolvido. Ela faz as formações dela e ela fala assim: Esther, você não sabe como muda a forma que o professor sai das formações. Olha. Porque ele não está ali só para ver sobre currículo, sobre administração que mudou, que agora é outro método, agora é sobre outro estudo. Não, a gente está ali para falar sobre ele, de como ele pode entender. E ela tem depoimentos maravilhosos de professor dizendo assim: olha, essa foi a melhor formação que eu tive. Olha. Sabe, porque é sobre você ali. Sim. Você é o autoconhecimento. E nós não temos uma cultura de autoconhecimento. Ninguém te ensina desde pequeno
como é que você se conhece? Como é que é esse processo? Verdade. Isso não acontece desde pequeno. Então, você se deparar com essa necessidade na vida adulta e não ter ninguém para te mostrar, e você precisar ir no insight, aperta aqui, pula, aperta ali, grita. E aí você ter alguém que te mostre um caminho de que é possível fazer diferente e que a vida vai se tornar mais leve, isso faz toda a diferença. Se eu pudesse dar um conselho aqui para vocês, eu falo, façam análise de perfil comportamental, gente. Faz. Isso transformou a minha vida aqui e graças a Deus isso tem transformado. Eu consigo hoje ter uma visão muito melhor E tem sobre mim, sim. sobre as pessoas. E tem uma outra, o poder de educador, ele trabalha com 3 pilares, né? A linguagem comportamental, que é essa do DISC, a linguagem emocional, que é do Gary Chapman, que é as linguagens de amor, que são as 5 linguagens de valorização, que é palavra de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presente e... Tempo de qualidade. Esse eu não fiz ainda, Esther. Esse eu quero fazer, hein? Porque já tô gostando aqui. Para empreendedora, maravilhoso. Então, porque às vezes o teu colaborador, ele precisa de uma palavra de afirmação. Pronto, ele já encheu o tanque emocional dele. É verdade. Ou às vezes um outro precisa de um abraço, um toque, um aperto de mão. O outro se sente valorizado por um presente, não é valor. É a representatividade daquele objeto de que você lembrou dele, muito entendeu? Bom, muito bom. Então, o presente e o toque físico, ele às vezes é mal interpretado, né? Essa pessoa aí só gosta é interesseira. Mas não é. É a forma que ela se sente valorizada é a representatividade daquilo. Entendi. A pessoa lembrou, pode ser uma bala, pode ser um bilhete, pode ser, entende? E você vai falando, a gente vai lembrando exatamente de cada pessoa que é assim, a gente vai passando pela nossa cabeça cada perfil. Entender isso, só saber que existem esses tipos de valorização, já muda a forma de você olhar para as pessoas. Verdade. E o outro pilar do poder de educador é o rapport, que é a técnica de conexão. Olha. Porque, voltando para o mundo aqui da educação, tem uma mesma sala de aula, tem um professor que, vai bem naquela sala, aí tem um outro que, gente, aquela sala é difícil, eu não consigo. O que mudou? O professor. Só que esse que tem dificuldade, se ele aprende que a conexão é uma técnica aprendida, que é o rapport, ele vai estudar. É claro que ele não vai ser um influente nato como o outro. Mas ele vai interagir melhor, ele vai sofrer menos. Verdade. Então, entender essas linguagens faz toda a diferença. Não só no ambiente de trabalho, mas na sua vida pessoal. Então, se você que está nos ouvindo quer entender, comece por esses 2. Muito bom, Quem Esther. é você? Você só consegue consertar aquilo que você sabe que está quebrado, digamos assim, né? A mesma coisa, só vai saber. Porque o seu mundo muda quando você muda. Verdade. Não dá para querer mudar o outro. Isso é impossível. Porque nós melhoramos ou pioramos naquilo que nós já somos. Exatamente. E isso faz parte do autoconhecimento. Ah, que delícia de bate-papo, sério. Eu tô adorando quanto aprendizado você está trazendo aqui pra gente. E você também tem um projeto aí fantástico que você ajuda as pessoas a escreverem livros, tanto coautorais como solo. Como é que é isso? Então, esse foi um projeto que começou há pouco tempo. Porque eu acho, né? E você que aí está do outro lado, e você se é professor ainda, você vai concordar comigo. Professor deveria ter assim, subtítulo, professor, escritor. Porque o que a gente escreve não Verdade. Né? Só que ser escritor, lançar um livro, parece que está num nível tão acima que você fala assim, nossa, como é que isso deve ser? Eu mesma, da área da educação, visitando bienais, para mim, nossa, ser escritor nunca me passou pela cabeça. E aí, até que eu comecei, uma amiga minha me chamou, eu quero honrar muito o nome dela, Luana, ela me chamou para fazer uns testes, para fazer livros com ela.
E aí eu comecei fazendo correção, E aí eu fui me descobrindo ali de que é isso que eu faço. Nossa. Eu já sei fazer isso. E aí eu comecei a me aventurar mais. Aquela coisa, né? Rotina, iniciativa, autonomia e autoconfiança. Conforme eu fui tendo mais autonomia, conforme eu fui adquirindo mais, fazendo mais, eu fui adquirindo essa autoconfiança que na Bienal do Livro de 2024 aqui de São Paulo, na Bienal Internacional do Livro, nós, o Poder de Educador, lançamos o livro Disque na Educação, que foi o nosso primeiro livro, que agora na Bienal agora desse ano, nós vamos lançar mais um livro. E isso... Mais um? Já é uma novidade, então. Então, agora na Bienal nós vamos lançar mais um livro, só que esse vai ser mais prático, né? De uma Como forma é que é o nome mais... do livro? Ainda estamos em estudo. Não pode falar ainda. Não. Mas é uma continuidade do Disque na Educação, agora mais prático, de uma forma de como desenvolver, como que todas as metodologias, as inovações hoje na educação podem ser potencializadas quando você entende sobre todos esses perfis comportamentais. Muito bom. E isso, quando eu descobri escritora, né, que a gente lançou esse livro, e o nosso referencial, quando a gente estava fazendo o livro, era nós mesmos, os nossos próprios estudos, porque não tinha, na época, nenhum estudo do Disque voltado para a educação. Então, nós lançamos esse livro, e aí eu fui me aventurando em fazendo livros. E o ano passado eu fiz 2 lançamentos de livro de coautoria. Então, são 12 terapeutas. Eu lancei 2 livros de terapeutas. São livros de coletânea, né? E eu fiz todo o processo sozinha, né? Desde da extração de conteúdo. E hoje tem muita gente, né? Participando como coautora de livros também, né? Tem. A coautoria, qual a diferença? Porque como lançar? Começo no coautoria ou no livro solo? Se você se sente mais insegura, começa no coautoria. Porque você vai validar, potencializar o seu nicho, o seu produto, a sua expertise. Olha essa dica aqui, hein, da Esther. Porque às vezes você tem, nossa, será que eu tenho tanto conteúdo assim para falar um livro inteiro? E você tem. Só que o medo, a insegurança, então fortaleça primeiro dentro de um livro de coautoria. E isso vai te dando mais autoconfiança. E o livro, o livro hoje que eu escrevo, eu não escrevo para um determinado nicho. Não, eu escrevo para advogados, médicos, empresários. Porque assim, eu já tive experiências de escrever para vários nichos. E eu faço qualquer nicho que te procurar, você desenvolve. Porque se eu escrevo tanto o ghostwrite, né? Que a pessoa, eu escrevo para depois a pessoa validar. Só assina, validar. Como eu dou a mentoria para a pessoa escrever. Uau, Esther! Escrever o livro dela. Que trabalho incrível. incrível. E sabe o que é interessante nesse projeto? É que o teu livro não é só a sua história, não é só a sua trajetória, mas ele é estratégico no seu negócio. Muito bom. Porque eu pego o teu livro e transformo ele numa esteira de produtos, num produto estratégico. Uau, então tem uma continuidade ali, não é só lançar o livro. Não é só o lançamento do livro, incrível. Não. Eu pego o seu livro e a sua expertise e eu ainda... Porque olha só, concorda você que a forma como você faz o que você faz, você tem um método? Sim. Então, o que eu faço? Eu pego essa sua expertise e transformo, embalo ela num método dentro do livro. Nossa. E por que ter um método? Quem tem método tem processo. Quem tem processo está validado aquilo que ela faz. Perfeito. E a partir do momento que tem um método, você pode registrar esse método e futuramente você pode licenciar. Nossa, como você amplia isso, né? Vira um ecossistema. Vira um ecossistema, exatamente. Porque ali você tem o livro como a tua porta de entrada. Aí depois dali você parte para palestras, workshops, mentorias. Gente, incrível. Tudo. Então eu estruturo para você depois. Transforma no posicionamento perfeito.
Exatamente. O teu livro, ele se torna um posicionamento. E sabe uma outra coisa que é importante quando a gente fala de escrever? Eu tive várias pessoas assim que eu escrevi e a pessoa me ligar chorando e dizer assim: nossa, Esther, eu não sabia que eu tinha passado por tudo aquilo. Porque a Ressignifica, né? escrita do livro é a validação de tudo que você se tornou. Sim, E aquilo sim você deixa como legado. Porque, essa história. gente, tem uma coisa que é muito importante. Não se sinta, não se menospreze achando que o que você sabe, ninguém precisa saber. Ou o que você acha, ou minimize, ou despreze o teu conhecimento. Sempre vai ter alguém que precisa daquilo. Perfeito, Entendeu? Esther. Nossa. Sempre vai ter. E uma coisa, às vezes a gente está tão empolgado com aquilo que a gente sabe, que você fala assim, eu não vou mais falar sobre isso, está todo mundo sabendo. E uma coisa, eu vou deixar uma dica aqui, que isso, olha, anote isso. Quando você se achar que você não precisa compartilhar nada, achar que todo mundo já sabe, pode ter certeza que você está numa bolha. Verdade. Porque, presta atenção, hoje não é você que vê a internet, é a internet que te vê, certo? Então, quando você está achando, nossa, eu falar sobre inteligência artificial, ou falar sobre determinado conteúdo, e aí você vê a tua rede, na tua internet, está trazendo mais daquilo, você fala assim, nossa, tá todo mundo falando sobre isso, ixi, eu não vou falar mais sobre isso. E aí começa a pesquisar pelas pessoas, por onde você anda. O Uber, motorista do Uber, é uma excelente pessoa para você perguntar Sim. algumas coisas. Que quando você começa a falar, eu falo assim, não conheço, É o que eu falo sempre nunca aqui, ouvi. né, Esther? Toda história é única e ela merece ser contada. O que te torna único é do jeito que você conta essa história. Muitas vezes a gente não sabe como contar a nossa história para o mundo. Né? E por isso que eu falo, venha no É o meu podcast, papel. vamos lá também com a Esther, que isso é fantástico e como isso transforma o seu negócio aí para ter resultados. A forma de que você vai deixar a sua história no mundo, Sim. esse é o meu papel. Se você não sabe como, eu Procura aqui, Esther. procura eu. E vamos falar de empreendedorismo? Vamos Porque falar de depois empreendedorismo. ali de muito tempo, ali, 30 anos, né? Por que você decidiu continuar empreendendo até agora, Esther? Gente, olha só, foi bem interessante essa minha transição aí, porque salário, você não estica salário financeiramente, concorda? Não, de jeito nenhum. Salário, ele é X. E aí, ou você aprende, Ainda mais do servidor. ainda mais servidor. Aliás, qualquer empregado, Sim. você tem aquele salário fixo todo mês. Então, se você não tem uma educação financeira, você não consegue gerenciar aquele... Porque tem uma métrica da riqueza aí, que você tem que... 60% tem que cobrir todos os seus gastos, certo? Do que você ganha. Então, 40% tem que sobrar. Aí, desses 40%, você tem que tirar o me pagar, né? Porque você trabalha e fala assim, nossa, não sobrou nem para eu comprar nenhuma bala. Cara, você tem que se pagar, porque tem que validar. Você tem que sobrar para você ajudar. Né? Porque você não pode, você tem que transbordar. Mas eu não tenho dinheiro, não sobra nem para mim. Cara, você não tem R$1 para dar? Você não tem para doar? Você entendeu? Porque isso a neurociência explica. Porque quando você doa, seja o que for, tempo, dinheiro, o teu cérebro, você tá mandando uma mensagem de que você é transbordante, digamos Sim. assim. E Deus, ele também distribui, ninguém não tem nada para doar, sabe? Acho que isso é muito importante, ter essa noção. Então, você tem que se pagar, transbordar na vida do outro, você tem que guardar para o sonho e investir. E continuar empreendendo, você acredita que é uma forma de transbordar, Exatamente, continuar... porque quando eu descobri o meu salário, que assim, eu fui fazer uma mentoria financeira e aí me disseram o seguinte, você tem que cortar isso. Eu falei, não vou cortar nada, não dá para cortar. Qual outra Não forma, tem então, como. de arrumar dinheiro? E a gente não teve essa empreendendo. educação financeira, Não. né? E servidor público menos ainda. Verdade, porque assim, certo. a gente se aposenta assim, 1 centavo. Né? Porque a gente não tem fundo de garantia, você se aposenta, continua pagando previdência, tudo isso. Mas o teu salário continua
como se você estivesse trabalhando. Ele não tem uma defasagem, né? Uhum. Então, você não se preocupa com a aposentadoria, com lá na Verdade. frente. Então, quando eu me vi que o meu salário começou... também educar e cuidar de 2 filhos. Meus 2 filhos são formados. Sim. Um engenheiro, fizeram um intercâmbio. Então, quer dizer, Você falou, tudo vou ter isso... que continuar. E aí você fala assim, não, então eu preciso agora fazer dinheiro. E esse é o termo mesmo, tá? Fazer dinheiro. Porque é criar fontes de renda. Uhum. Então, o empreendedorismo, ele partiu um pouco disso, porque um pouco era a questão de compartilhar conhecimento. Uhum. Como que eu vou compartilhar conhecimento? Tudo bem, eu posso doar o conhecimento, eu já faço isso quando eu faço lives, quando eu dou conteúdo gratuito, quando eu... É tudo com muito propósito, né, Esther, que você Exatamente, traz. Isso é importante. Só que por que não monetizar também? Porque Sim. tudo que é de graça não tem graça, anotem isso, que é de graça não tem graça. E quando você acaba doando muito, o outro, ele não aproveita. Parece que aquilo para ele não fez esforço nenhum para ter. Sim. Nem que você cobre 1 quilo de alimento. Não, mas a pessoa tem que saber que ela contribuiu também. Tem que gerar valor. Exatamente. Tem que gerar valor. Então, o empreendedorismo, ele veio daí. Olha. O de contribuir e o de fazer dinheiro com outras fontes de renda. Perfeito. E porque também eu não me via, nossa, pensar assim, aposentada sem fazer nada. Uma mulher sempre em movimento não queria ficar parada. Agora, eu brinco que hoje eu sou senhora, né? senhora de tempo mesmo, de tempo. Da sabedoria, eu acho, viu, Esther? Porque assim, hoje eu sou dona do meu tempo. Muito bom isso. Porque o meu relógio biológico me faz acordar cedo. Verdade. Só que é diferente de acordar com despertador. Muda muita coisa, a liberdade não tem preço. Muda. E tem algum projeto, Esther, que você ainda quer desenvolver? Eu acho que ampliar mesmo, porque ainda tudo é muito novo ainda, né? O projeto Poder de Educadora, a marca saiu registrada o ano passado. E enquanto a marca não sai registrada, você fica assim, né? Porque é um nome, Poder de Educador. São nomes muito comuns, que poderia ser barrado na hora do registro mesmo. Então, ainda é tudo muito novo. O projeto de livro eu comecei o ano passado a fazer lançamentos solos. E hoje, o meu autor, eu tenho uma parceria aí, só anota, você quer lançar seu livro na Bienal de São Paulo? Olha, que proposta, fala hein? comigo, porque eu tenho como te colocar para fazer esse lançamento dentro da Bienal de São Paulo. E isso te dá uma visibilidade. Isso é verdade. Uma notoriedade que você não tem noção o que é isso. Nossa, sabe? Porque então tem muita coisa em andamento, muita coisa em desenvolvimento ainda no seu tem trabalho. Eu coisa. quero você aqui depois para falar todas essas novidades aí. Com certeza. Aqui, venha de novo pro Pode Café. E assim, a minha sócia, Maria Helena, ela está terminando o curso dela de psicologia. E ela fala assim que isso tudo está vindo para agregar a marca Poder de Educador. Que importante. Porque isso tudo vai virar um guarda-chuva maior ainda para trazer mais produtos e serviços para esse ecossistema do Poder de Educador. Muito bom. Então, assim, principal hoje que eu quero é assim, trazer pessoas que queiram enxergar na educação o modelo novo de negócio, de levar essa inteligência emocional construída a partir de entender comportamentos, idiomas comportamentais e idiomas emocionais. Olha, muito então, bom. Esse é o maior projeto hoje que a gente tem, muito bom. Que a gente quer expandir mesmo. Esther, nosso tempo está aqui acabando. Eu quero finalizar com uma pergunta. Qual legado você quer deixar através do seu trabalho? Eu acho que o legado que eu quero deixar é exatamente que, assim, quando minha neta, eu tenho uma neta de 12 anos, linda, Beatriz, acabou de fazer 12 anos. Eu quero que a senhora, que a minha neta ou meus filhos lá na frente, eles falam assim, nossa, tá vendo? Isso aqui a minha mãe ajudou a contribuir. Ela ajudou, ela construiu isso. Porque não é a herança, a herança não é financeira. O legado é aquilo que fica além, é aquilo que ninguém te tira. Verdade. Ninguém vai tirar. A minha neta fala assim, a minha avó, ela é dona da marca Poder de Educador.
ela está ajudando a construir uma mentalidade, a mudar a mentalidade das pessoas, a enxergar um mundo diferente, a ver o comportamento como uma linguagem, a ver o emocional como uma linguagem. Então, esse é o legado. Ninguém te tira. Legado ninguém te tira. Muito bom, Esther. Nossa, que bate-papo. Eu adorei trazer você aqui. Quanta sabedoria, quanta cultura, quanto conhecimento, gente, hoje aqui nesse episódio. Né? Essa temporada não poderia deixar de ter uma mulher como você, que inspira todas as outras mulheres aí, 60 a mais, com toda essa energia, com todo esse seu conhecimento e ainda fazendo a diferença na vida das pessoas, viu, Esther? Só gratidão. E quem vem aqui ganhar presente... Uau! Quero te presentear com a caneca do Pó de Café. Uau, Tá bom? Para você ter seu momento. olha aqui, gente, E olha nessa só. caneca, Esther, não pode faltar o café da família Tomé Cafés. Gente, é um café artesanal, vindo lá de Cristina, do sul de Minas, tá? Então, para você preparar com todo carinho, ela tá te presenteando aqui com café gourmet. Gente, já sigam aqui o QR Code que tá aparecendo na tela da família Tomé. Chama lá no link do WhatsApp, que ela entrega para todo o Brasil, tá bom? Esse é um presente especial. Assim, além de eu ganhar aqui, gente, eu já sou consumidora desse café. Olha! Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Não preciso falar mais nada, né, gente? E tem um presente aqui muito especial para você também, da Via Nova Massoterapia, gente. Porque a gente é empreendedora, a gente fica aí nessa sobrecarga, nesse movimento todo. A gente precisa, gente, ter um momento de autocuidado. Então, já segue aqui o QR Code que está aparecendo na tela. E esse aqui é um presente para você também, tá? Uau. Uma massagem lá com a Cris, que é maravilhosa. Tem um dom nas mãos. Eu já fiz massagem com ela, minha família também. E a gente adora. E não pode deixar de faltar, gente, aqui a Audrey, né? Que ela tá com a gente aqui em todos os episódios. Ela fez a minha make. Fez a make. Você gostou, né, Esther? Não preciso falar nada. Fez a make da Esther. E ela tá presenteando também você aqui com o desconto no curso de automaquiagem dela, tá? Tá aparecendo o QR Code, gente. Vocês que precisam de uma maquiagem social para casamentos, festas, eventos, já chama a Audrey aqui, tá bom? E fazer um curso de automaquiagem, gente, é tudo. Tempo, hoje em dia, é o nosso maior ativo. É tempo. Então, se você já sabe, né? É um curso de automaquiagem aí... Muito bom. Vai facilitar a sua vida. Com a Audrey é melhor ainda. A Audrey é uma linda, Nossa, verdade. Muito bom. E agora, Esther, pra gente finalizar, eu quero que você mande uma mensagem para quem você quiser. Pode olhar para aquela câmera aqui. Assim, né? Eu agradeço a Deus porque Ele me lapidou para chegar aqui. Porque não foi simplesmente aprendendo aleatoriamente. Em alguns momentos você fala assim, nossa, esse conhecimento é tudo. Mas aí Deus vai te levando, vai te lapidando um pouco mais, vai te lapidando mais. E aí você fala assim, gente, com aquele conhecimento eu não chegaria onde eu tô. Verdade. Era muito raso. Então, primeiramente a Deus, sabe? Porque é Ele que me lapidou e continua me construindo para eu chegar. E Ele sabe até onde eu posso ir. Então, eu só sigo. Eu só sigo. E quando você se deixa... quando você se coloca nas mãos dele para ser conduzida, é a melhor coisa. Você tira um peso, você fica até folgada, né? E eu quero agradecer a minha família, porque eles sempre estão... é a estrutura que a gente tem. E a Mel aqui, Mel, obrigada por você ter enxergado, né? Assim, é um privilégio para mim. E vir nesse pó de café, mulheres que inspiram, para mim é um privilégio muito grande. Você merece. E você que está nos ouvindo, agradecer a sua audiência, nos segue no Poder de Educador, tem aquele QR Code lá, o QR Code não, eu quero aquela meditação de fé. Sim, já está aparecendo seu QR Code aqui na tela. Vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá bom? Obrigada, Esther. E eu quero também agradecer a Midas Play, gente, onde a gente está gravando esse podcast aqui. Venham gravar seu conteúdo e já chama aqui no QR Code que está aparecendo na tela também. E é isso, eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem curtiu, quem deu like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada.